Bom, é preciso avaliar, né, o ano, estabelecer, né, as conquistas havidas nesse ano, para que a gente possa projetar 2016. É de conhecimento de todos que nós estamos atravessando um período muito difícil, um período que alia, né, as dificuldades da economia do país, com uma crise política, institucional, de credibilidade, sem precedentes talvez na história desse país. Mas em meio a todo esse cenário, eu diria que Mato Grosso do Sul está à frente da grande maioria dos estados. Primeiro, em relação aos investimentos da iniciativa privada. Aqui nós tivemos os grandes investimentos do país anunciados para Mato Grosso do Sul, como ampliação das fábricas de celulose, como ampliação das unidades de abate de aves e outros investimentos também importantes, fazendo com que Mato Grosso do Sul pudesse ainda, né, granjear para si, né, os investimentos da iniciativa privada, com a perspectiva da geração de emprego e rendas. Então, com isso, nós conseguimos amenizar um pouquinho os efeitos desta crise econômica. Uma boa safra, o preço das commodities em função da alta do dólar, né? Os preços bons num bom momento, e isso irriga bem a nossa economia. Portanto, eu falo que do ponto de vista econômico, Mato Grosso do Sul, embora, né, tenha os reflexos desta crise nacional, alguns setores se sobressaem e com isso contribui para que não afete tanto a nossa economia. Em relação ao aspecto público, né, foi um ano em que houve a posse, o primeiro ano de mandato do novo governador. Um governo responsável que tem procurado cumprir com as suas obrigações, né? Nós não tivemos grande aporte de recursos públicos para investimentos, uma vez que também o cenário nacional de crise política e institucional não permite ou não houve liberações de grandes recursos do orçamento da União para que isso acontecesse. Então o Estado, que caminhou basicamente com as próprias pernas, com a sua arrecadação, manteve o equilíbrio econômico financeiro, e nós chegamos ao final do ano com conquistas importantes, né? Principalmente em algumas áreas. Então eu acho que a Assembleia Legislativa foi parceira do governo do Estado nesse período, estabeleceu também um trabalho de gestão interna que teve como meta principal o fortalecimento institucional do Poder Legislativo, com uma gestão focada na redução de custos, na economia, devolvendo recursos ao erário público estadual, realizando algumas ações, né, como um programa de aposentadoria incentivada, permitindo a aposentadoria de vários servidores para abrir a possibilidade de concurso público, também dando mais transparência, fazendo com que as sessões tivessem a partir desse ano, né, a manifestação, voto aberto e a declaração de voto de cada parlamentar. Isso é um dado importante para que o cidadão possa acompanhar a atividade parlamentar. Conseguimos liberar na íntegra as nossas emendas parlamentares e atender um grande número de entidades e de prefeituras do nosso estado, uma vez que, cumprindo religiosamente as emendas, o governo do estado faz com que os parlamentares possam transformar a sua ação em atos concretos em favor do cidadão. Então, apesar de todas essas dificuldades aí vividas no país e obviamente refletidas aqui em Mato Grosso do Sul, nós conseguimos atravessar o ano realizando um trabalho, se não tenha sido o melhor, foi um trabalho satisfatório, entendo que cumprimos bem com a nossa missão. Isso nos dá, a partir dessa experiência desse primeiro ano, tanto eu à frente do Legislativo quanto do governo, uma perspectiva de que 2016 nós vamos
estreitar ainda mais estas parcerias, não só entre o Legislativo e o Executivo, mas a parceria boa que nós temos com os outros poderes constituídos, com o Judiciário. Temos uma relação muito boa com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria. Isso faz com que você consiga somar forças em favor de Mato Grosso do Sul. Conciliar também conjugar, eu falo o verbo somar, e poder contribuir através das atividades, das funções e das prerrogativas inerentes a cada poder, contribuir de forma efetiva para que o Mato Grosso do Sul seja cada dia melhor para se viver. As eleições municipais, sem sombra de dúvidas, são as eleições mais importantes que existem. É no município que a vida acontece, que o cidadão nasce, cresce, constitui família, gera e materializa os seus sonhos. Por isso, o PMDB em Mato Grosso do Sul está fazendo um trabalho, primeiro, de formação das suas lideranças, de capacitação das suas lideranças através de cursos fornecidos pela Fundação Ulisses Guimarães, que é um braço teórico do partido, para permitir que as nossas lideranças, em especial aquelas que vão concorrer ao processo eleitoral, estejam preparadas, estejam capacitadas para enfrentar os desafios, não só do processo eleitoral, mas da gestão que eles terão pela frente, que eles terão que empreender. Portanto, inicialmente o PMDB entende que através da formação, através da capacitação, através da educação concedida às suas lideranças, vai permitir que nós melhoremos o nível, o perfil das lideranças políticas que disputarão o processo pelo PMDB. Temos um trabalho agora de mapeamento dos municípios, onde nós estamos identificando, através de pesquisas da opinião pública, ouvindo os nossos diretórios, identificando as nossas lideranças, identificando as condições para concorrer dentro do processo eleitoral e também respeitando as peculiaridades locais, já estabelecendo um diálogo com os outros partidos que poderão se compor nas eleições municipais com o PMDB. Estamos fazendo isso em todos os municípios de Mato Grosso do Sul e esperamos que até abril, com tudo isso pronto, com o mapeamento, nós possamos ter uma identificação clara, onde nós teremos candidatos concorrendo a prefeito, onde nós temos apenas chapas de vereadores, onde nós temos que compor indicando vice ou participando ativamente da administração. A partir daí, inicia-se o trabalho em loco, em cada um dos municípios, e é isso que nós queremos fazer para ter uma eleição. Participar de um processo eleitoral de forma extremamente organizada e planejada. E tem mais um detalhe que é importante nisso. Essas questões todas de crise, de dificuldade, elas ecoam lá no município. Então, obviamente, as candidaturas têm que ter resposta a essas atividades que a sociedade reclama. Portanto, as candidaturas têm que estar preparadas, têm que conhecer do assunto, têm que conhecer o orçamento municipal, têm que conhecer as possibilidades do município para enfrentar os problemas relacionados à saúde, às epidemias, como foi aqui colocado, os problemas relacionados à educação pública local, os problemas locais que dizem respeito à infraestrutura local, das estradas, das ruas e todos os demais problemas da área social, da geração de emprego, de renda, do desenvolvimento como um todo, enfim. Os prefeitos têm que conhecer com profundidade e saber quais são realmente as competências do município para enfrentar e quais são aquelas que ele depende de parceria ou com o Estado ou com a União. É assim que nós pretendemos concorrer. Será uma eleição bem mais curta, são 45 dias apenas de campanha eleitoral, então os candidatos que tiver propostas e respostas claras vão ter condições melhor de enfrentar o pleito eleitoral e vencer. Página Brasil. A notícia em um clique. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.